O Leonardo Oliveira, na sua coluna de hoje, diz que o Grêmio deve tudo ao Roger. O Maurício Saraiva está dizendo há 6 meses aqui que o Grêmio tem time para classificar independente de reforços. Tu não acha que o Roger, que agora acertou o time do Grêmio, que troca 3 passes e consegue ser melhor do que essas babas que o Potter denuncia desde o início do campeonato, que são muito ruins, ele levou muito tempo para acertar o time do Grêmio? Não, Pedro, não acho. Sabe por quê? Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Primeiro porque o Roger teve a sensatez de perceber ali na frente que se o Grêmio se metesse de pato a ganso, o Grêmio ia se dar mal na Série B. Que o Grêmio não era melhor que os times da Série B, que o Grêmio não seria preponderante, que o Grêmio não sobrava na Série B. O Grêmio tinha bons valores, boas individualidades. O que fez o Roger, principalmente a partir da derrota para o Cruzeiro, em que o Grêmio foi amplamente dominado, e aí ele emenda, né? Tem Ituano, ele tem 4 jogos, tem Criciúma, ele tem 4 jogos ruins, assim. Aí o Roger começa a puxar o time para trás, a restabelecer a segurança do time, a confiança, porque o grupo é basicamente o mesmo da Série B. E esse grupo tinha começado a Série B, da Série A, aliás, perdão, ano passado, esse grupo tinha começado com a confiança abalada, embora o título gaúcho e tal. Então era preciso que esse time recuperasse a confiança, que esse time, que ele estancasse a sangria e que começasse o time por trás. E em determinados momentos, sim, ele foi seguro. 3 no meio, um tripé, 3 zagueiros, o time lá atrás jogando por uma bola no Diego Souza. Mas a partir do momento que o time estabiliza e restabelece a confiança, ele vai soltando aos poucos. E aí tem a sensibilidade do técnico. Para chegar nesse momento pré-reforços, já com a entrada do Ferreira, ele montar o time de uma forma mais ativa, de um time que cria mais, de um time que se solta mais e de um time que tem aí sim uma diferença em relação a Tombense, em relação a Náutico, que são adversários mais frágeis do que aqueles que ele pegou lá atrás. Ele pegou Sport, ele pegou Vasco, ele pegou Cruzeiro, para fazer esse enfrentamento e sobrar, como sobrou no sábado. O Grêmio no sábado ganhou o jogo, acho que em 40 minutos, não sei se foi isso. Boa tarde, senhores. Abraço a todo mundo, beijo em todos aí. Pedro, é que são algumas situações. Primeiro, começando ali pelo Roger, né? Eu nunca tive dúvida do Roger. O Roger, ele é um acertador de time, todos nós, praticamente todos, pelo que eu lembro, consideravam isso, que o momento de chegada do Roger era um momento ideal para porque ainda tinha um tempo para o Roger trabalhar o time ao longo da Série B inteira. É claro que o Roger, em determinado momento, ele tinha algumas opções de time que não tinha muito o que fazer, né? E aí ele teve que forçar algumas situações. Como ele ganhou o vestiário naquele primeiro momento, dando oportunidade para caras que foram lá e tiveram que amassar barro juntamente com ele, naturalmente que ele levou um tempo também para descartar esses jogadores, entre aspas. Eu vou citar claramente o caso, por exemplo, do Thiago Santos. Ele começou a trabalhar com outras opções, né? E com isso, o que eram as críticas que, pelo menos parte da bancada do Sala fazia ao Roger? O Roger, em determinado momento, jogando, eu lembro muito do jogo contra o Sampaio Corrêa. O Grêmio tinha que marcar um atacante do Sampaio com 3 zagueiros, não precisava. Ali era o jogo que daqui a pouco tu tinha que abrir mão de um terceiro zagueiro para soltar um pouco mais o time. É isso que se questionava. E o Roger foi equilibrando isso. Se pedia o Pedro Lucas também em jogos mais fáceis para ambientar, é o 4º jogo seguido que ele põe o Pedro Lucas no segundo tempo, dá uma chance, botou o Gabriel Silva. Ou seja, ele começa aos poucos a equilibrar tudo num momento chave, porque é um momento que o Grêmio agora vai virar o turno, e ao virar o turno o Grêmio vai ter reforços, principalmente o Lucas Leiva, né? Em nível de titularidade, que chega para jogar, quem sabe já contra a Ponte Preta, porque depende ainda de uma liberação de documentação. A única coisa que eu sempre discordei e continuarei discordando do que o Potter falava era o ganhar com o pé nas costas. Isso eu não vejo, porque o campeonato é muito ruim, dificilmente tu vê um bom jogo. Né? A diferença do Grêmio foi fundamental porque o Grêmio tinha dificuldades contra times que eram mais fracos. Hoje ele pega o time que é mais fraco, qual que ele fez? Ele fez 3-0 no primeiro tempo e o segundo tempo praticamente ele treinou. Administrou, né? Então a mudança é essa, e sem dúvida, nisso eu concordo com o Léo. Essa mudança é o Roger. Deixa eu fazer então um elogio para o Sala de Redação. Boa tarde, Pedro, e todos que nos acompanham. Assim, né? A gente desde o começo... de eleição, né, Diogo? Então tu tá sendo bem político. A gente aqui no Sala de Redação... não gava, né? E tu vai lá e gava. Não, é que aqui no Sala de Redação a gente disse desde o começo, gente, o Grêmio vai subir. O Grêmio com os reforços... Talvez isso era o Maurício. O Grêmio vai subir sem reforços ou com reforços. Com reforços, sobe com mais facilidade. Sem reforços, talvez demore um pouco mais de tempo. O Roger tem que tirar mais do time. Claro que quando o Grêmio estava naquela situação ruim, isso é muito dos dirigentes, com habilidade. Tenta, claro, vender o filme de que, olha, é mais difícil, enfim, tá bem, é um processo, assim, eu acho que está no contexto difícil que o Grêmio está de se reerguer.
Mas assim, era só dar um pouquinho de tempo pro Roger que ele ia fazer o time render mais, mesmo sem reforço. Eles nem estrearam ainda. E exatamente o que está acontecendo. Outra questão importante. A ideia, assim, o Grêmio também tentou vender um pouco isso, assim, de que, olha, a Série B é um campeonato quase marciano, sabe? Tem que ser balão e trombada e contratar jogador que, de repente, não tem tanta qualidade, mas tenha mais força e tal. Gente, isso funciona, e a gente disse isso aqui, eu pelo menos disse, em alguns jogos, isso é verdade, vai jogar lá contra o Operário de Ponta... Campo mas pequeno. vai jogar na arena com um adversário médio... É um time leve. O Grêmio que está vencendo esses jogos é um time leve. Tem Campas, tem Bitelo, tem Vilhaçante, tem Ferreira, tem Biel. Então, assim, tu tem, sabe... Passa menos trabalho nem tanto pra ao jogar, sol, né? nem tanto à sombra. Então, o Grêmio está melhor. O que a gente imaginava que fosse acontecer.